Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui de novo para falar de um livro, dessa vez um livro que já começou com polêmica. Hoje eu vou falar de Cursed Child. Antes de eu começar, não esquece de curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais para saber quando vai ter vídeo novo, tá bom? Esse livro é... eu tenho até que respirar para falar sobre ele. Esse livro, ele é em tese que seria a continuação. Na verdade, não é um romance, uma novela. É uma peça, tá? É uma peça que não foi escrita pela J.K., porém, ela reconhece como cânone. Então, se ela reconhece como cânone, a gente só aceita, infelizmente. Esse livro, ele foi escrito pelo John Tiffany e pelo Jack Thorne. Como eu falei, é uma peça, então vocês vão ver que ele é um roteiro, tá? É um roteiro de uma peça em 2 atos. A J.K., ela fez parte do processo, mas ela não escreveu. Esse livro, ele tem vários problemas. Primeiro, eu só gostaria de salientar aqui. O fato de eu gostar das obras da Rowling não quer dizer que eu concordo com o que ela diz. Não concordo, tá? Hashtag Trans Lives Matter. Com certeza, não concordo com a maioria das coisas que ela vem falando ultimamente. Sou uma fã de Harry Potter. Harry Potter fez parte da minha infância e da minha adolescência. Reconheço que tem alguns pontos que ela poderia ter acrescentado maior representatividade, mas a obra, pra mim, significa muita coisa. Não quer dizer que eu passe pano pra o que a autora fala, tá bom? Então, voltando. A premissa desse livro já é um pouco estranha. Então, eu vou falar algumas coisas aqui. Não vou falar nenhum spoiler muito grande, tá? Mas eu vou falar algumas coisas aqui que tem a ver com o universo do mundo bruxo. A premissa desse livro é basicamente o quê? O filho do Harry, então o Alvo, ele tenta voltar no passado para resolver um certo BO. Ele quer salvar uma pessoa. Não vou dizer quem é aqui, porque caso você queira ler, eu não quero estragar a experiência para você. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema é o seguinte, o vira-tempo, tá? Então, se você leu Harry Potter ou se você pesquisou, enfim, você sabe que o vira-tempo lá, que a Hermione usou lá em A Câmara Secreta... Prisioneiro de Azkaban, pelo amor de Deus. Em O Prisioneiro de Azkaban, ela só poderia voltar até um certo período de tempo. Então, ela não podia voltar 10 anos atrás, ela não podia voltar 20 anos atrás. E aqui... meio que para fazer com que o livro pudesse existir, o que eles dizem? Surgiu um novo vira-tempo, inventaram um novo vira-tempo, que agora ele pode voltar muito mais no tempo e o Ministério da Magia tá escondendo. Então, assim, esse livro, na verdade não só desse livro, tá? Desde que Animais Fantásticos começou a virar filme, que a própria J.K. ela vem cancelando algumas coisas que ela mesma já tinha dito. Então, só para dar um exemplo, um parênteses aqui, a questão da idade da Minerva. Lá no Pottermore, que hoje em dia não é mais a mesma coisa, mas quando você tinha lá a leitura animada, e quando saiu justamente o Crimes de Grindelwald, ela tirou essa informação porque ela resolveu trazer a Minerva adulta na época que ela deveria ser uma criança. Então, assim... um fanservice que completamente não deu certo. Mas a J.K. ela vem fazendo isso com alguns elementos do universo dela, que é meio que desdizer o que ela já disse. E um dos exemplos é isso, que ela meio que cria um vira-tempo. Nesse caso não é desdizer, mas ela cria uma exceção para esse livro poder existir. O que acontece é isso, o Alvo, juntamente com o Scorpio ele é filho do Draco, então eles são amigos improváveis. Apesar de toda... a guerra ter passado, o Draco ter desistido, lá no fim das contas a gente sabe que ele não apoiou no final, na guerra, o Voldemort, ele desistiu, mas, querendo ou não, o nome Malfoy ainda ficou muito pesado, e o Alvo e o Scorpio se tornam amigos inseparáveis, meio que com o Harry e Ron. Uma coisa que esse livro aborda muito é a questão da herança do nome. O nome Potter, o nome Granger, e no caso Granger Weasley, já que a Hermione e o Rony se casaram. A herança desse nome, o peso que é principalmente pro Alvo, porque o Alvo ele não é como o Harry, ele não é bom em quadribol, ele não é uma estrela, e talvez por isso que ele e o Scorpio tenham se unido tanto com relação à amizade deles. Um outro ponto também muito interessante é que aqui a gente vê um Harry adulto, um Harry pai.
honestamente, eu não sei dizer se o que o Harry faz, porque, assim, muitas das ações dele, muitas das falas dele foram questionadas. O Harry nunca diria isso. Dessa parte eu discordo da maioria das pessoas. Eu realmente não sei dizer, eu não sou mãe. E quando você vira pai, você tem filhos, você muda. Então, assim, claro que tem algumas coisas que eu discordo, algumas atitudes do Harry que eu discordo. Mas não quer dizer que ele não necessariamente faria isso. Talvez ele não fizesse dessa forma. Mas a gente tem um Harry de outra forma, pelos olhos de outra pessoa. A relação pai e filho entre o Harry e o Alvo é muito abordada. É um dos pontos principais, justamente porque o Alvo não se dá bem com o Harry. Ele tem, não é inveja, mas assim, ele não quer ser aquilo que, digamos, as pessoas querem que ele seja. Ele não quer ser filho do Harry Potter. Ele não quer aquele peso. E não é que o Harry esteja pedindo, tá? Mas assim, se você for ler, o Harry, ele não consegue ser, digamos, não é tão fácil pra ele ser pai do Alvo como é ser pai dos outros. Eu acho que talvez por eles serem muito parecidos. Mas a questão de o Harry ser um pai falho, o Harry ele não é perfeito, tá? Então a gente tem muito essa falha dele presente aqui. E é, na verdade, a questão do relacionamento conturbado entre os dois que leva o Alvo a tentar mudar o passado. A relação de Scorpio e Alvo é uma coisa que, pra mim, o livro desperdiçou. Como eu falei, eles são amigos. E aqui eu vou deixar o meu ponto de vista, tá? Me pareceu que o Scorpio, ele tinha um interesse amoroso no Alvo. E pra mim, isso daria super certo. Mas o livro desperdiçou mais uma vez. Eu acho que um casal entre o Alvo e o Scorpio não seria uma forçação de barra, tá? Como os autores trazem, ficou uma coisa muito natural. E no final, o que transpareceu pra mim era que o Scorpio gostava sim do Alvo mais do que um amigo, mas o Alvo não gostava, ou não percebia. Então, assim, eu não sei se eles tentaram deixar implícito ou não. A gente sabe que a J.K. ela é uma pessoa muito polêmica, infelizmente. Ela tem uns pensamentos meio retrógrados, e isso talvez tenha atrasado isso. Como eu falei, eu não sei se era o interesse dos autores colocar, mas eu não sou a única pessoa que tá falando sobre isso, tá? Isso já foi muito falado, a questão do chip entre Alvo e Scorpio. Muito diferente do chip Harry e Hermione, que não tem nada a ver. Esse tem sim a ver, se você ler, você vai perceber. No todo, esse livro, ele é um roteiro, tá? Então, como eu disse, não é um romance, não é uma novela. Mas ele é muito bem escrito. Mesmo ele sendo escrito pro palco, você consegue sentir um ambiente, você consegue se sentir naquele lugar. Você não tem uma descrição exagerada, até porque, como eu falei, é um roteiro. Mas ele é um livro bom, foi uma leitura rápida. Pra mim, eu honestamente gostei bem mais do que eu achei que ia gostar. Continuo achando desnecessário. Eu acho sim que esse livro, ele veio de forma desnecessária. Eu acho que se era pra fazer uma continuação para a história de Harry, mesmo que seja pro filho dele, que devia ter sido uma coisa feita, talvez, não sei, com mais carinho. Entendo, eu não tô falando mal dos atores, nem do John nem do Jack. Eles fizeram um trabalho muito bom. O roteiro em si é muito bom, mas eu acho que a J.K., nesse volume, ela não dá o valor devido à herança, no caso, ao legado do que é o Harry Potter, do que é o mundo bruxo. Eu acho que essa peça... Sabe aquela coisa que parece que é mais só pra ganhar dinheiro, sabe? A peça, ela começou em Londres. Eu sei que ela já esteve nos Estados Unidos em alguns estados. No Brasil ela nunca veio, provavelmente nunca vai vir. Eu acho que, se você é fã, vale a pena você ler. Até porque, pra você criticar, eu acho que você tem que ter conhecimento da coisa. Eu não me arrependo. Primeiro que é um livro belíssimo. Eu comprei numa promoção, não lembro quanto foi. Mas ele é um livro muito, muito bonito, tá? É um livro bom, mas eu continuo achando que do jeito que ele ficou, ele se tornou um livro desnecessário. Então eu quero que você comente aqui se você já leu Cursed Child, o que você acha, se você é a favor. E eu fico por aqui. Até a próxima.